Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos se colocar de pé para nós iniciar mais um culto pela glória de Deus. Amém? Vocês estão bem esta noite? Amém. Amém? Felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 42. Vamos ler duas escrituras para iniciar o culto. Salmos capítulo 42. Diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A tua alma tem sede do que esta noite? Aleluia. Davi tinha sede, mas não era sede de qualquer Deus, do Deus vivo. Porque nós cremos num Deus vivo. Amém? Vamos ler também em João capítulo 7, versículo 37. Evangelho de João 7, versículo 37. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Esta palavra. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Pai, pela Tua graça e misericórdia. Ó Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor já está aqui em nosso meio, Pai. É verdade. E nesta noite, Pai, nós queremos sair daqui diferentes, Pai. Queremos sair daqui melhores, Pai. Queremos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Porque nós não queremos perder o nosso tempo, sair de nossa casa, do nosso descanso, mas nós cremos, Pai, que o Senhor vai operar grandes maravilhas esta noite, Pai. Amém. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor, Pai, curou, libertou, lá no passado, o Senhor tem que fazer as mesmas obras neste dia também, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha falar através do pregador ao coração dos teus filhos, Senhor. Se alguém veio aqui abatido, triste, Pai, precisando de algo do Senhor, que o Senhor, Pai, possa estender a sua mão, Pai, para curar, para libertar, que haja transformação, Senhor, que possamos sair daqui melhores, com o desejo de buscar mais o Senhor, com o desejo de te adorar, Pai, com o desejo de te louvar com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, Pai, porque nós sabemos o tempo que estamos vivendo, Senhor. É um tempo tão cruel, Pai, onde o diabo, Senhor, veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor está aqui para desfazer as obras de Satanás. E o Senhor veio para dar vida aos seus filhos. O Senhor veio para dar alegria, Senhor. O Senhor veio para dar salvação, Pai. Ó Deus, e nós estamos aqui, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo no Teu Evangelho e representando o Senhor aqui na terra, Pai. E que o Senhor possa nos usar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos desde já, Pai. Amém e amém. Podemos ficar à vontade. Aleluia. Boa noite a todos. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Gostaria, antes de tudo, chamar o irmão Rogério para fazer a apresentação dos visitantes. Graças a Deus. Você está feliz nessa noite? Amém. Eu fico feliz com cada um que eu vejo chegar e entrar por estas portas. E eu quero anunciar hoje com alegria, então, está entre nós o irmão Charles, que é o filho da irmã Cecília. A irmã Cecília está feliz, né? E também com eles veio o irmão Sandro e Fabiana ali. Também nos visita essa noite Miriam e
Calúcia, é isso? Que Deus nos abençoe. O que temos a dizer aos nossos irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem à vontade para adorar a Deus. Você está na casa do Pai. A irmã Márcia já é de casa, né? A irmã Márcia já é da casa. Não tem mais visitante. Aleluia. Levarei a minha cruz cantando. Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim dessa jornada, para ser eu poder descansar, suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu canto filho de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar, minhas ondas têm que chegar. Eu cantando volto Jesus, tira as ondas para me passar. Suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu está preparada. Suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Suor e suor, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Acredito que esse seja o desejo da noiva de Jesus Cristo. Oh, meu Jesus, quanto será que vem buscar-nos? A tua noiva ansiosa te espera. São tantas lutas e opressões que aqui passamos. Volta Jesus para levar-nos dessa terra. Mais uma noite de esperamos, mestre amado. Se não voltares amanhã,
Bendito é teu santo nome, Jesus. Convido o irmão Elvis fazer a oração pelas ofertas. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de nós estar aqui reunidos em teu nome, te bendizendo, te louvando, Jesus Cristo. Muito obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Abençoe esses louvores, Senhor, essa pregação. E tudo aqui, Senhor, é para a tua glória e a tua honra. Abençoa também os ofertantes, as ofertas, Senhor. E nós entregamos tudo e todos em tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Hoje vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar e te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa,
por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Estamos vivendo num tempo muito tremendo. Muito tremendo. Se todo esse povo que está aí fora soubesse a hora que está vivendo, estava todo mundo correndo para baixo das mãos de Jesus. Isso eu tenho certeza. Coloque-se em pé, vamos receber a palavra do Senhor. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. É sempre um grande privilégio estarmos reunidos para ouvir a palavra do Senhor, cantar louvores ao seu nome. Não viemos reverenciar nem um nome, nem uma igreja, nada. Viemos reverenciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior aqui, o absoluto, e o único digno de ser adorado, reverenciado, contemplado nesta noite, pois todo louvor, toda glória, toda honra pertence a Ele. Amém? E nós vamos ler a palavra dele, então, no livro de Isaías, no capítulo 35. Isaías, capítulo 35, do versículo 3, nós vamos ler alguns versículos, até o versículo 10. Deus abençoe cada um que se dispôs, a estar aqui para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Isaías capítulo 35, a Bíblia diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que escritura tremenda, né?
Senhor Deus, lemos a tua bendita palavra, mas como disse teu servo apóstolo Pedro, este livro, estas profecias não são de particular interpretação. Por isso pedimos, Senhor, a presença, a interpretação, a intervenção do teu Espírito Santo para tornar a tua palavra viva em nossos corações. Abençoa cada um que se dispôs a estar aqui nesta noite para ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor recompense cada um, que a tua palavra seja compreendida por nós todos aqui nesta noite, pois para isso estamos aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos ensinar mais uma vez o teu propósito para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, irmãos? Fiquem à vontade, né? Uma escritura muito tremenda, essa escritura. O profeta pregou a mensagem, o caminho de Deus feito para nós, usando essa escritura. Me chama a atenção o versículo 10 ali, onde fala que fugirá. Alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quem é que não chora, né? Quem é que não geme estando aqui nesta terra? Quem é que não tem problemas que praticamente são insolúveis aos olhos humanos, mas há uma promessa de que estes momentos de tristeza, estes momentos de gemido, vão fugir, não vão mais acontecer em nossas vidas. Amém. Há um alto caminho, um caminho santo, que o Senhor preparou para os seus redimidos, para caminharem por ele. No capítulo 12 de Isaías, no versículo 2, a Bíblia diz: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Este é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. É o que a palavra dele está nos dizendo. E não há necessidade de nós termos medo. A pior coisa que o diabo pode pôr em você é medo, o profeta disse. Porque se você não tivesse medo, até mesmo um câncer, se você tivesse, não estaria numa situação tão ruim. Se você tivesse coragem de encarar aquilo e confiar em Deus. Agora, quando você tem medo, aquilo vai te colocar numa cama e vai acabar te matando rapidamente. Mas quando você crê na palavra de Deus e encara o problema sem medo, você diz: Deus é o meu curador, é o meu salvador. Ele me prometeu que Ele é o Senhor que me sara. E você encara a doença, encara as dificuldades, encara as adversidades da vida com isso. E Deus te dá vitória. Amém. Eu fiquei doente durante um período de 10 anos. Uma doença terrível, autoimune, que para a medicina não tinha remédio, não tinha cura. Não tinha como, eu ia nos consultórios, os médicos diziam assim: não, tu vai ter que ir até o final da tua vida com essa doença. E ela pode se tornar um câncer. E eu dizia não. E foi passando o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. No dia que eu me batizei pensando que eu sairia da água curado. Mas eu caminhei por 10 anos com aquela doença no intestino. Difícil de lidar com aquilo. Ganhava medicamento, porque o medicamento era caro, ganhava no posto de saúde, através do Estado, ia lá buscar no posto de saúde. Mas um dia chegou o tempo, chegou um momento em que Deus deu um sonho para minha esposa,
de uma irmã de oração, foi lá na nossa casa, isso foi a minha esposa sonhando, e essa irmã de oração chegou na frente do portão da minha casa e disse: recebe a tua cura, irmão Pedro. E quando ela levantou a mão e disse: confirma, Senhor, saiu uma luz ali, das mãos dela levantada, e foi até onde eu estava deitado. Isso a minha esposa sonhando. E aí, quando aquela luz veio sobre mim, a minha esposa acordou, mas acordou contente demais. E ela disse assim: Jesus te curou, tu está curado. Eu acabei de sonhar assim, 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 contou o sonho. Eu disse: então é verdade, então Deus tem entrado com providência. Foram 10 anos de gemido, 10 anos de tristeza, 10 anos de dor. Mas tem uma coisa, eu nunca tive medo. Por isso eu posso falar isso para você nesta noite. Qualquer doença, qualquer problema que esteja te afrontando, não deixe o medo te encurralar num canto e dizer assim: você está acabado. Não deixe Satanás colocar isso na tua mente. Mas todos os problemas têm solução. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Foi o que Jesus disse, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E não há nada impossível diante de Deus. Mas eu ando com um aperto no coração, pastor, o senhor não faz ideia. Tem solução também. Porque alguém, Jesus chega até a tristeza salta de alegria. Mas eu sofri tanta frustração na vida, não tem problema. Pode sofrer frustração de torto à direita, de frente para trás, de trás para frente. Existe um Deus que é o Consolador. Ele prometeu enviar o consolo para os seus filhos. Ele disse, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele prometeu enviar o consolo. Eis que eu vos envio o Consolador, e Ele estará convosco e em vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você não tivesse medo, nem mesmo um câncer pararia diante de você. O homem nascido de novo no reino de Deus, ele não tem nada a temer. Mas e se eu tiver que ir para o inferno? Você não vai. Porque se você é nascido de novo, a Bíblia diz em São João 6, no versículo 37, todo o que o Pai me dá virá a mim. Então não adianta nós podemos picar Balneário Rincão e querer trazer todo mundo para os caminhos do Senhor. Não adianta, porque aquele que está escrito o nome lá no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo é o que vai vir. Os demais não vão ouvir a palavra de Deus, e se ouvirem vai ser para debochar, para zombar, para chacotear. Mas aqueles que são os redimidos do Senhor, aqueles que Jesus veio para salvar eles, esses vão ouvir, e vão ouvir com alegria. Amém. Vão ouvir de bom grado. Glória a Deus. Vocês vão ver que todos os que foram ajudados por Jesus foi aqueles que ouviram as suas palestras de bom grado. É verdade. Estes foram ajudados em tempo oportuno. E às vezes, então, essa escritura nos dá segurança. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Vai vir. Não foi eu que fui procurar Deus. Aí agora sim, apertou, né? Mas eu vim na igreja hoje, pastor. Não é eu que estou procurando? Não. Antes de você vir na igreja, o Espírito Santo teve que ir lá no teu coração e te chamar. Senão você não viria. Glória a Jesus. Para ouvir a voz do teu Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você não viria aqui, você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Mas o que aconteceu? Por exemplo, quando Adão pecou, quando Adão caiu, o que ele fez? Ele foi se esconder, porque ele havia pecado. Uma pessoa em pecado, ela quer se esconder de Deus, ela não quer vir para Deus. Mas o que Deus fez? Deus foi atrás, Deus foi chamar: Adão, Adão, onde estás? Ele foi atrás, ele foi buscar o filho que tinha caído. E deixa eu dizer algo para vocês: nós estávamos na mente de Deus desde a fundação do mundo.
Aquele que é filho de Deus já estava na mente de Deus desde a fundação do mundo, e quando foi manifestado nesta terra, mas chegou um momento, um dia, em que Deus cruzou o teu caminho, e você se rendeu e você disse: ei, agora eu compreendo, Deus está me chamando. Mas porque você já estava escrito lá, desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Estão compreendendo? Amém. Pode pregar, falar de Deus para toda a humanidade. Vai ser como água lançada nas costas do pato. Eles só vão fazer assim, sacudir, e a água cai e não molha eles. Mas aquele que foi escolhido por Deus, estes que são predestinados por Deus, estes ouvirão, e quando ouvirem falar de Jesus, que Jesus morreu na cruz para redimir, para pagar o teu pecado, o teu coração vai saltar de alegria, e você vai fazer o possível para ter um encontro com este Deus. Então isso dá alegria para nós termos esta certeza. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar escondido num canto essa joia preciosa de Cristo. Pode ficar escondido num canto anos e anos, mas Ele nunca lançou fora. Os olhos do Senhor sempre estão sobre aquele que Ele tem chamado. Ele sabe onde Ele semeou, o agricultor sabe onde semeou as sementes. Ele sabe onde Ele lançou a semente, então Ele vai lá e olha. Ele sabe que Ele plantou ali, vai nascer um pezinho daquela semente que Ele plantou ali. O nosso Deus é como um grande agricultor. Nós não sabemos aonde está a semente eleita, mas Ele sabe onde está a semente eleita. Graças a Deus. E se tiver 20 aqui, Ele vai vir buscar os 20 aqui do Balneário Rincão. Se tiver 3, Ele vai vir buscar esses 3 do Balneário Rincão. Se tiver 1000, Ele vem buscar os 1000. Mas Ele não vai perder nenhum, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Nós estamos na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos nós. Amém. Glória a Jesus. Isso dá ânimo para nós. Amém. Mas pastor, tem gente que peca tanto, que falha tanto, que vira as costas para o Senhor e não quer saber dele, mas que é um filho. Deus nunca perdeu o olhar daquele filho. Deus nunca tirou os olhos daquele filho. A minha filha, ela poderia se rebelar. Graças a Deus eu tenho uma filha e é uma verdadeira cristã, uma genuína cristã. Mas ela podia se rebelar, virar as costas para mim, aonde quer que ela fosse. Podia ir para qualquer lugar do mundo, Japão, para a Ásia, para a África, ela continuaria sendo minha filha. O meu sangue corre nas veias dela. Aleluia. Mas cedo ou mais tarde, se nós nos encontrássemos novamente, se ela saísse mundo afora e nós nos encontrássemos novamente, eu ia lhe dar um abraço e ia lhe dizer: seja bem-vinda, minha filha, eu posso te encontrar novamente. Assim é Deus. Um filho de Deus, ele pode estar caído na sarjeta, ele pode ser um bêbado, ele pode estar onde ele estiver, mas ele não, na veia dele corre o DNA de Deus, o sangue de Deus. Ele é um filho. Se nós, sendo um pai mau, Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo para os que pedirem. O Espírito Santo é o selo de Deus na tua alma, meu irmão. Glória a Deus. Então, Oh, Jesus querido. você, sendo um filho de Deus, tem essa segurança eterna. Hoje a minha irmã de sangue e irmã de fé, me ligou, dizendo assim: eu estou com um aperto no peito, uma ansiedade. Eu disse: sabe o que é isso, minha irmã? Isso aí pode ser estresse
da pressão que o mundo está colocando sobre as pessoas hoje, e você talvez tenha um problema que não consegue resolver, isso vai gerando uma ansiedade, mas eu disse, mas tem uma coisa, tem uma promessa que Deus nos deu, através do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre ele, o Senhor Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa é isso, né? Então, em São João 5, versículo 24, a Bíblia diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este caminho provido por Deus. Veja, que coisa, você é selado com o Espírito Santo até o dia da redenção, conforme a Efésios capítulo 4, versículo 30. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. É um selo que Deus te dá. Quando você aceita Jesus, quando você é batizado, no nome de Jesus Cristo, não em títulos, mas invocando o nome do Senhor Jesus, a promessa é que você vai receber o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Esta é a promessa. O apóstolo Pedro, quando aqueles homens perguntaram para ele: o que faremos, varões e irmãos? Aqueles eram judeus que tinham crucificado Jesus. E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ouvindo, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Então, se Ele tem chamado, é porque Ele tem o Espírito Santo para dar para esta pessoa. Amém. E depois que Ele sela com o Espírito Santo, você está selado até o dia da redenção, até o teu destino eterno. É como uma carta selada. Ela só vai terminar o destino dela só lá no final, no destinatário, só lá para onde ela foi enviada. Ela não vai ser aberta antes, o correio não abre, ninguém pode abrir, só a pessoa que vai receber aquela carta que pode abrir, porque aquilo está selada. E nós estamos selados com o Espírito Santo. Aleluia. E nada pode romper este selo. Mas para aqueles que aceitam a palavra de Deus, que são batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Selados não apenas de um avivamento a outro, né? Eu sei que tivemos grandes cultos avivados aqui, mas agora é hora de estabelecer a palavra no nosso coração. Aleluia. É verdade. O nenenzinho, quando nasce, não é dado maminha para ele, chupetinha, uma aguinha com açúcar, mas depois a alimentação vai aumentando, vai crescendo um pouquinho, porque senão ele nunca vai crescer, vai ficar raquítico. Então o alimento da palavra de Deus também é assim. Quando nós nascemos, nós começamos a comer um alimentinho, um leitinho, mas depois o alimento vai sendo fortalecido, e nós vamos conhecendo mais a respeito de Deus. Graças a Deus. Então Isaías diz que haverá um alto caminho, um caminho santo, o caminho de Deus feito para nós. E se você quiser ir para algum lugar onde você nunca foi, eu, por exemplo, não tinha vindo aqui ainda, eu tive que ligar o GPS, eu precisei de um mapa para chegar aqui. E as pessoas, quando vão no lugar aonde elas nunca foram, elas precisam de um mapa, senão elas vão se perder. Correto? Verdade. Nós precisamos de um mapa. A melhor coisa que temos que fazer é apanhar um mapa, porque senão nós vamos nos perder, vamos nos meter em apuros. Agora, qual é o mapa para você chegar no céu? Aleluia.
São as Escrituras, é a palavra de Deus, é o caminho de Deus, é através de Jesus Cristo, e o homem tem tentado fazer seu próprio caminho. Essa é a mais pura verdade, mas é um caminho de corrupção. A terra está corrompida. E deixa eu lhes dar uma triste notícia. Ela está corrompida como estava em Gênesis, no capítulo 6. Verdade. Gênesis, no capítulo 6, a terra estava corrompida. Vocês lembram dos dias de Noé? Antes do dilúvio, a terra estava corrompida como ela está hoje. Havia uma corrupção geral, ao ponto de Deus não suportar mais. E teve que destruir os moradores. Tudo aquilo que tinha fôlego de vida, Deus teve que destruir da terra, porque a terra estava corrompida. E existe uma era em que a terra está mais corrompida do que agora? Não existe. Os valores morais despencaram. Os lares estão rompidos. Estão tentando dizer que é normal coisas que são aberrações. Mas Deus tem um caminho, gente. É verdade. Deus quer ser o chefe da casa, o chefe da família. Ele quer estabelecer a família, quer colocar pai e mãe na posição, os filhos na posição, um lar onde haja diálogo. Hoje estão tentando destruir. Satanás está tentando introduzir-se dentro das casas para destruir as famílias, dividir. Não é verdade? Há uma corrupção geral na terra. É verdade. Mas Deus, Gênesis 6, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne estava corrompido o seu caminho sobre a terra. E não existem atalhos no reino de Deus, você sabe. Às vezes as pessoas tentam fazer um atalho, às vezes elas tentam entrar no céu através de uma religião. Tem muitas pessoas nesta noite que estão encerrando a carreira aqui na terra, que estão percebendo que a religião na qual eles se agarraram e confiaram a sua vida inteira não lhes serviu de nada, porque entraram pelo caminho do homem. Mas Deus quer que nós entremos pelo caminho dele, este caminho santo, este alto caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, Aleluia. a verdade e a vida. Vocês vieram aqui nesta noite, para entrar neste recinto, vocês tiveram que usar uma porta, correto? Esta porta aqui foi a que deu entrada para este recinto, para esta sala, para vocês ouvirem a palavra. Para entrar no céu, não vai ser através de uma religião, não vai ser através de qualquer outro caminho feito pelo homem. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Amém. Só existe uma porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Louvado seja Deus. Amém. É a palavra de Deus. Aleluia. Mas o que estão inventando? Estão inventando o caminho da religião. E vão ficar decepcionados. Eu vi uma notícia há um tempo atrás, onde as pessoas estavam tentando modificar, os cientistas, né? Inclusive o cientista foi preso por modificar o DNA humano. E nasceram duas gêmeas. Qual era o propósito? O propósito parecia uma coisa muito boa. O pai daquelas crianças estava com AIDS. E para que a AIDS não passasse para as pequenas, as crianças, o cientista, ele foi e mudou o DNA para fortalecer os genes das crianças e elas não contraírem AIDS.
Jian Kui, o nome do cientista. Ele modificou para que pudessem resistir ao vírus da AIDS que o pai havia contraído. Observe. Agora, até chegar à conclusão deste estudo, quantas aberrações ele não criou? Quantas crianças deformadas? Quantas pessoas morreram no experimento deste cientista? Porque ele queria encontrar um meio de barrar a AIDS. A AIDS é transmitida através de várias coisas, mas uma das principais é através da via sexual. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se o pai e a mãe daquelas crianças tivessem entrado pelo caminho provido por Deus, qual era o caminho provido por Deus? Era não se prostituir, era o pai não cometer adultério, não pegar a mulher lá fora, para ser bem claro, assim, bem simples, não ir atrás de rabo de saia lá fora. Mas o que aconteceu? Ele não se aguentava e ia atrás de rabo de saia, contraiu AIDS. E o que acontece? Passa para a mulher, ia passar para as filhas. E o homem, achando que ia ter uma grande solução, um grande feito, resolveu mudar o DNA das crianças. Aquele era o caminho feito pelo homem, mas o caminho feito por Deus era que aquele casal, aquele lar, vivesse fiel um ao outro. Não teria problema. Não teria problema para a AIDS hoje se cada lar, cada família, cada homem fosse fiel à sua esposa, cada mulher fosse fiel ao seu esposo. Não teria problema de AIDS hoje, ou doenças contagiosas, sexualmente transmissíveis. Não teria isso. Mas o que acontece? O homem resolve fazer o seu próprio caminho. Ele não quer entrar pelo caminho de Deus. Correto? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você vai ver, por exemplo, irmãos, aqui vocês moram numa cidade onde é litorânea, e vocês vão ver que na época de carnaval, o que faz? Os postos de saúde aqui, pode ir, posto de saúde, distribui preservativo, correto? Verdade. A intenção é boa, a intenção até que é boa. Eles chegam a fazer pedágio nas rodovias para distribuir preservativos, não é verdade? Agora, que tal se esse povo fosse lá para a rodovia distribuir Bíblia? Que tal se lá no posto de saúde, ao invés daquela caixinha de preservativo, tivesse Bíblias para as pessoas estudarem a palavra de Deus? Não seria diferente? Com certeza seria diferente. Com certeza entraria pelo caminho de Deus e muito mais pessoas seriam ajudadas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Então tem o caminho do homem e tem o caminho provido por Deus. Existem dois caminhos, mas Deus guia os seus filhos pelo seu caminho, embora muitas vezes, por exemplo, quando Deus guiou os filhos de Israel, eles se depararam com o quê? Com o Mar Vermelho. Às vezes o caminho de Deus leva você até uma encruzilhada, leva você a problemas, mas se você está no caminho de Deus, Deus vai trazer uma via de escape. Deus guiou seus filhos até o Mar Vermelho, mas o que aconteceu? Ele abriu o Mar Vermelho para seus filhos passarem, correto? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando lá na Babilônia 3 jovens estavam em apuros, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor tocou a corneta, a trombeta e mandou que eles se prostrassem diante de uma imagem que ele havia criado. Mas aqueles 3 jovens, eles estavam indo pelo caminho provido por Deus, correto? Amém? Amém. Eles não queriam se prostrar diante da imagem que o Nabucodonosor tinha criado, porque eles estavam seguindo o caminho provido por Deus. Deus tinha dito para eles não adorarem imagem de escultura.
E eles estavam ali, mas agora eles estavam prestes a serem lançados na fornalha. Eles estavam prestes a virarem torresminho. E o que acontece então? Só que enquanto eles estão ali, e daqui a pouquinho eu já vou estar encerrando, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas enquanto aqueles moços estavam seguindo pelo caminho de Deus, o caminho de Deus levava eles para dentro de uma fornalha de fogo ardente, porque Nabucodonosor disse que aqueles que não se prostrassem diante da imagem que ele tinha feito, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, então, eles estavam prontos ou próximos a virarem torresminho. Mas tem uma coisa, eles decidiram que eles não iam largar o caminho de Deus. Eles decidiram que eles iam permanecer fiéis ao que Deus tinha ordenado a eles. E o que acontece? Aconteceu uma reunião no céu. Esse é o ponto. O Miguel disse: Senhor, quer que eu desça lá e destrua a Babilônia agora? Quer que eu varra a Babilônia do mapa? E o Senhor disse: não, calma aí, Miguel, fica tranquilo. Daqui a pouco chega o Amargura, que era o anjo das águas, chega ali e diz: Senhor, olhaste para a Babilônia nesta manhã? Tem 3 servos teus, fiéis a ti, que estão prestes a serem lançados numa fornalha, aquecida 7 vezes mais. Não vais fazer nada, Senhor? Me envia que eu vou destruir Babilônia do mapa. Ele já tinha feito isso no dilúvio, o Amargura, varrido a terra, inundado a terra com água. E agora ele estava prestes a descer, pronto para descer e varrer Babilônia do mapa através das águas. O anjo das águas. Mas o que acontece? O Senhor disse: não. Ei, quantas vezes teve reunião no céu por causa de você que entrou em apuro? Amém, Jesus. Quantas vezes? Porque o céu contempla a tua vida. O céu me contempla nesta noite. A proteção do Deus Altíssimo está sobre mim, está sobre você. Foi o que me guardou no caminho de casa até aqui. É o que guarda a minha família, a minha casa enquanto eu estou fora. É o que guarda a tua vida. O anjo da guarda, o anjo que acampa ao teu redor, quantas vezes ele chega: Senhor, teu filho está em apuros, então age, e o anjo vai ali e te livra daquilo. Quando você está num problemão e você não consegue resolver, você dobra o joelho, a tua oração sobe, Deus está contemplando, mesmo antes de você vir orar, Deus já está contemplando antes de você dobrar o joelho, e você vem e coloca a tua petição perante o Senhor, e o céu se reúne para mandar o socorro para você, o céu se reúne para agir em teu favor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o que Deus disse? Não, calma aí, Amargura, calma aí, Miguel, eu sei que vocês podem, mas deixe. E aqueles 3 moços, quando foram lançados na fornalha, antes de serem lançados, um olhou para o outro: você orou, Sadraque? Sim, eu tenho orado. Você orou, Mesaque? Sim, eu tenho orado. Você orou, Abednego? Sim, eu orei. Então não tem problema. Então é melhor nós ir logo ser lançados na fornalha. E quando eles foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, o que acontece? O 4º homem, o Deus Todo-Poderoso, entra ali na fornalha junto com eles. Glória a Deus, Quantas vezes o anjo do Senhor foi lá na tua casa, meu amado, minha amada irmã, te socorrer, te tirar das mãos do diabo. O diabo queria acabar com a tua vida. Quantas pessoas já estão com a corda praticamente no pescoço, e Deus vai lá e livra. Eu me lembro de um caso, ali no Timbé do Sul. A mulher deixou o irmão e foi embora.
E ele não conseguiu suportar aquilo. Glória a Deus, aleluia. Ele não conseguiu vencer aquilo ali. E ele foi para a sua oficina, ele estava lá. E ele já estava prestes a amarrar a corda no pescoço. Daí chegou um homem ali, um amigo dele, e conversou um pouco com ele. E ele tentando despistar o homem para terminar logo o serviço. E não conseguiu. Daqui a pouco ele foi de novo. O homem voltou novamente. Atrapalhou de novo. Ele não conseguiu. Eu liguei para ele e disse: irmão, eu quero falar contigo. E fui lá conversar com ele. Marcamos um encontro. Eu disse: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. E ele contou: eu ia fazer isso nessa tarde. Eu ia tirar minha própria vida. Mas eu não consegui tirar. Fui atrapalhado. Eu disse: é porque Deus não permitiu tu tirar. Aleluia. Porque Ele não quer que você seja um covarde. Glória a Deus. Porque uma mulher foi embora, meu irmão. Ela não te merecia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: amanhã ou depois, teu filho vai crescer. E ele vai para a escola, vai para a roda dos amigos. E quando chega lá e perguntarem: o que aconteceu com teu pai? O que o teu filho vai dizer? Chorando em lágrimas vai dizer: meu pai foi um covarde, tirou a própria vida. Meu pai se matou. Eu disse: é isso que tu quer, irmão? E ele chorou, me abraçou, disse: obrigado, pastor, por estas palavras. Eu vou vencer isso. Eu disse: vai vencer sim, tu vai vencer. Eu vou te ajudar em oração, tu vai vencer. Hoje, pela graça de Deus, tem outra família. Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus não permitiu. É isso que eu estou tentando dizer para você nessa noite. Deus não permite. Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. É verdade. Ele envia o socorro. Ele é um socorro bem presente na hora de angústia. Ele tem um caminho provido para você, meu irmão. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é Deus tentando avivar a tua alma novamente. Talvez você estava esquecido num canto, se considerando um nada, mas Deus contemplou aquilo. Talvez você orou: Senhor, quando é que o Senhor vai me encontrar de novo? Quando é que eu vou poder ter a tua companhia de novo? E Deus envia a companhia, Deus envia uma igreja, Deus envia um povo. Amém? Porque Ele está contemplando a tua face, a tua vida. Mas eu não vou mais adiante, eu creio já. É o suficiente. Glória a Jesus. Se coloquem de pé. Jesus, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Você pode fazer a tua oração aí se você desejar. Se você tem uma necessidade, apenas levante tua mão. Eu quero estar orando com você. Senhor Deus eterno, Deus poderoso, bendito e santo, te louvamos, Senhor, nesta noite, por tua graça. Te louvamos por tua bondade, por tua palavra, por esta reunião, Senhor. Agora aqui estamos nós, Senhor, de mãos levantadas, contemplando a Ti somente em nosso coração. O Senhor tem enxergado nós aqui, Senhor. O Senhor tem enxergado cada passo nosso, na nossa jornada. Oramos neste momento, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo, nos dê sabedoria, nos livra, Senhor, das mãos do inimigo. Pai Celestial, cada vida que permaneceu aqui dentro deste recinto,
seja ajudada pelo Senhor. Que o Senhor possa guiar os passos de cada um aqui, Senhor, no teu caminho. Que possamos deixar nossas ideias de lado, deixar, Senhor, nossos pensamentos, o achismo. Eu acho que tinha que ser assim. Senhor, que possamos nos colocar completamente em tuas mãos e reconhecer o teu caminho e caminhar por ele, Senhor. Não é para o imundo, mas os santos, os remidos do Senhor, andarão por ele. E é neste caminho que queremos andar, Senhor. Não no caminho feito pelo homem, mas no caminho feito pelo Senhor. Andar na tua vontade perfeita, Pai. E aí não estaremos em apuros, mas estaremos na tua vontade perfeita. E o Senhor sempre nos dará o escape dos problemas que virão, Senhor. Sabemos que haverá um estreitamento neste tempo, Senhor. Há um estreitamento no caminho para aqueles que querem seguir a Ti. Há uma porta larga chamando para o mundo, Senhor, mas há uma porta estreita para aqueles que desejam entrar no céu, aqueles que desejam entrar, Senhor, na glória, andar pelo Teu caminho, que é um caminho estreito. Os remidos andarão por ele. Pai Celestial, abençoa Teu povo aqui, Senhor. Obrigado. Ajuda este povo. Sim, Senhor. Sela Tuas bênçãos, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. E agora, ó Pai, nós vamos voltar para os nossos lares. Que a Tua presença seja conosco. Nesta semana o Senhor nos abençoou. Agora, neste final de semana, pedimos que o Senhor continue conosco. Nesta noite, Senhor, que o anjo do Senhor esteja protegendo a nossa casa, protegendo nossas vidas. Que Satanás não tenha, Senhor, êxito em tudo que ele tentar contra nós, mas que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos abençoe nossa casa, nossa família, Pai, nossas vidas. Que possamos ter, Senhor, um encontro, uma comunhão, uma conferência mais íntima com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós desde já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus.